Para relatar o processo número 3 da pauta, com a palavra a conselheira Jaqueline Jacobsen. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador de contas, senhoras e senhores presentes no plenário, bom dia a todos, uma excelente sessão. Primeiramente, preciso fazer um esclarecimento à população cuiabana. Neste ano de 2018, como relatora da Prefeitura de Cuiabá, tenho recebido inúmeros processos de representações, alguns propostos por auditores deste tribunal, outros por vereadores, outros por empresas licitantes. Em vários deles, houve pedido para adoção de medidas cautelares. Naqueles em que eu identifiquei que estavam presentes cumulativamente os requisitos autorizadores, quais sejam a fumaça do bom direito, que significa a forte presunção de que a lei estava sendo descumprida, e também o perigo da demora, ou seja, a probabilidade do prejuízo se agravar caso a medida cautelar não fosse concedida, visando resguardar o interesse público, eu as concedi. Informo ainda que todas as medidas cautelares adotadas por mim, singularmente, repito, todas, que submeti à homologação conforme prescreve o nosso regimento interno, tiveram parecer favorável do Ministério Público de Contas e foram homologadas por unanimidade por este Tribunal Pleno. Assevero que busco sempre pautar minhas decisões na melhor técnica, coerência e justiça. Esclareço ainda que o Tribunal de Contas é o guardião dos recursos públicos e não pode se eximir deste papel. Assim, tais medidas foram adotadas com fundamento na Constituição Federal e nas leis vigentes em nosso país. E, ao contrário do que tem sido dito pelos representantes da Prefeitura de Cuiabá, todas essas decisões têm o objetivo de gerar benefícios à sociedade cuiabana, contribuindo para uma gestão mais correta, de acordo com a legalidade e mais eficiente dos recursos públicos arrecadados pelo município de Cuiabá, atendendo, assim, às expectativas dos contribuintes em relação à fiscalização realizada por este Tribunal de Contas. No presente caso, trata-se de mais uma homologação de medida cautelar, em sede de representação de natureza interna, proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal, em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Esta representação já teve uma cautelar deferida por mim e homologada por este Tribunal Pleno em agosto de 2018, determinando aos responsáveis a imediata suspensão de qualquer espécie de contratação sem processo seletivo simplificado ou sem concurso público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A cautelar anteriormente concedida se deu em razão de supostas irregularidades na contratação de 2.733 servidores temporários, sem justificativa de excepcional interesse público, sem prévio processo seletivo, em quantidade superior às vagas previstas em lei e sem o envio de informações obrigatórias a este tribunal. Esta segunda medida cautelar, que concedi singularmente, se deu em razão de que, após a homologação da cautelar anterior, o senhor Ruarque Douglas Correia, ex-secretário municipal de saúde de Cuiabá, que inclusive foi preso nesta manhã, senhores conselheiros, apresentou requerimento de modificação da tutela de urgência, com os seguintes pedidos. Letra A imediata suspensão da medida cautelar, ou, letra B, autorização para a contratação temporária de médicos e de enfermeiros até que o processo seletivo simplificado fosse realizado, ou ainda, letra C, a realização de um termo de ajustamento de conduta que autorizasse o gestor a realizar contratações temporárias. A equipe de auditoria da SESEC de Atos de Pessoal, na análise dos documentos, entendeu pelo indeferimento dos pedidos e pela manutenção do acórdão anterior. Asseverou que as irregularidades e as ilegalidades persistem e se agravam pelo fato de que a própria Prefeitura Municipal de Cuiabá, através de seu website oficial e em demais sites de notícias, vem propagando a inauguração do novo pronto-socorro de Cuiabá,
sem ter, no mínimo, quadro permanente devidamente preenchido com profissionais da área de saúde selecionados por meio de concurso público. Além disso, a SESEX destacou que se esvaziam os argumentos do gestor quando sustenta privilegiar a área de saúde, tendo em vista que, desses 2.733 servidores temporários contratados sem processo seletivo, 1.300 são agentes operacionais de saúde, que são cargos administrativos, e apenas 377 são médicos e 238 são enfermeiros, o que contrapõe o seu argumento anterior. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer de autoria do Procurador de Contas, Gustavo Deschamps, salientou que, abre aspas, em detalhes extraídos do relatório da CPI da Saúde, é possível constatar que a Secretaria recebia os cadastros dos candidatos, os quais continham referência a vários nomes de políticos no verso dos documentos, vereadores e pessoas ligadas ao prefeito municipal, revelando que a Secretaria Municipal de Saúde, além de não averiguar a capacitação necessária para o desempenho da função, por meio de seleção dos candidatos, também esconderia o propósito de empregar apadrinhados políticos. Do exposto, é doloroso reconhecer que a conduta ali demonstrada, em princípio, revela verdadeira afronta ao Estado democrático de direito, onde cargos públicos funcionam como moeda de troca entre os agentes políticos. Soma-se a tal fato que as contratações temporárias, que deveriam ser medida excepcional no atendimento à finalidade pública, é tomada como quase regra na Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que chama atenção o fato das contratações daquela secretaria totalizar o número de 2.733 servidores contratados, o que representa 44,73% dos servidores da unidade. Diante disso, o Ministério Público de Contas opinou pela homologação da medida cautelar e sugeriu a alteração do item 2 do julgamento singular 1142, de minha autoria, para que o prefeito municipal abra crédito adicional para a realização do processo seletivo simplificado, ao invés de inserir a previsão na LOA. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Verifico que, até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá não comprovou perante esse tribunal a necessidade temporária de excepcional interesse público, que ocasionou as 2.733 contratações diretas, sem concurso público e sem processo seletivo, o que representa, como já disse, mais de 44% do total dos servidores da pasta. Ademais, ressalto que a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, no período de 2014 a 2018, realizou apenas 2 certames de seleção, um concurso público, em 2014, e um processo seletivo, em 2015, ou seja, foram na gestão anterior. Verifiquei, assim, em sede de cognição sumária, que a necessidade emergencial citada pelos responsáveis foi fomentada e fabricada pela própria omissão das secretarias responsáveis de saúde e de gestão municipais, devido à não realização de processo seletivo público ou de concurso público. Observei ainda, em análise preliminar, que a excepcionalidade alegada perdura por mais de 4 anos, pois após o último concurso de 2014, o que demonstra a desobediência contumaz ao regramento previsto na Constituição Federal. Além disso, verifiquei que os fatos se agravaram em face da documentação fornecida pela CPI da Saúde, visto que os indícios de irregularidades nas aludidas contratações denotaram também suposta violação gravíssima aos princípios da impessoalidade e da moralidade quanto à escolha dos servidores temporários. Por outro lado, constato que a matéria envolvida nos autos tem grande relevo social, uma vez que a saúde é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Assim, entendi necessário ponderar e sopesar os direitos fundamentais, ora em conflito, quais sejam os princípios constitucionais da administração pública e o direito fundamental à saúde.
Diante do exposto, considerando a demora na conclusão dos processos seletivos simplificados em andamento e a cautelar impeditiva de novas contratações diretas, entendi plausível a concessão da tutela provisória de evidência para determinar a gestão responsável que deflagre imediatamente o processo seletivo simplificado para a contratação temporária até o advento do próximo concurso público, cujo cronograma deverá ser apresentado nestes autos. Desse modo, constatei a presença do fumus boni iuris para o acréscimo de determinações cautelares, mantendo-se a suspensão das contratações diretas nos termos do julgamento singular 671, de minha autoria. Ademais, constatei a presença do periculum in mora, pois a não concessão das determinações supracitadas, especialmente a de deflagração do processo seletivo simplificado até o advento do novo concurso público, poderá acarretar grave prejuízo ao interesse coletivo. Além disso, no que tange ao pedido de realização de termo de ajustamento de gestão ou de conduta, como colocado pelo ex-gestor, também entendi pelo indeferimento, uma vez que, pelos documentos apresentados pela CPI da Saúde, há graves indícios de ato doloso de improbidade administrativa. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas, submeto à homologação deste egrégio plenário esta medida cautelar adotada em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com as determinações que constam na íntegra do voto, incluindo a determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. E eu acolho também a sugestão do Ministério Público de Contas para trocar, ao invés de inserir na LOA, para abrir créditos adicionais, porque a LOA ela já está na Câmara em fase de votação, na Câmara Municipal. É o voto resumido, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com a conselheira relatora permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 25.012/2018. Relatora conselheira interina Jaqueline Jacobsen Marques. Acórdão 589/2018. Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Representação de natureza interna referente a irregularidades na contratação de servidores temporários sem justificativa de excepcional interesse público, sem prévio processo seletivo, em número acima dos limites de vagas previstas em lei e sem o envio de informes a este tribunal, tanto dos processos seletivos públicos como dos atos de admissões de 2.733 agentes contratados, homologação de medida cautelar adotada singularmente, alteração do item 2 da decisão, nos termos do parecer do Ministério Público de Contas, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Publique-se.